Fala galera, aqui é o Garoni, eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. O Vasco está muito próximo de anunciar a contratação do zagueiro Robert Renan, de 21 anos de idade, que vem atuando pelo Zenit da Rússia. Você conhece o jogador? Sabe quais são as suas principais características e como ele pode encaixar nesse Vasco do Fernando Diniz? Pois é sobre isso exatamente esse vídeo de hoje. Então chega deixando o like. Se você está curioso para saber como joga o Robert Renan, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. A gente está muito próximo de bater 100 mil inscritos aqui no canal e a torcida do Vasco é muito maior do que isso. Então chega se inscrevendo, deixando o like e aproveita também, deixe seu comentário sobre o que você espera do Robert Renan com a camisa do Vasco, caso realmente essa negociação seja concretizada. E de brinde, você já chega aqui ganhando também um cupom exclusivo de desconto na Golcase. Só você utilizar o cupom Garoni no site da Golcase para você comprar seus produtos personalizados com o seu nome e sobre o Vasco também, produtos exclusivos personalizados do Vasco na Golcase com desconto exclusivo no cupom Garoni. Só você acessar o site da Golcase aqui pelo QR Code que está do lado ou no link na descrição do vídeo. Mas bora falar de Robert Renan. Primeiro, quem é Robert Renan? Robert Renan é um zagueiro canhoto de 21 anos de idade, 1,85 m, surgiu muito bem nas divisões de base do Corinthians e no profissional do Corinthians, subiu muito cedo, com 18 anos já estava atuando pela equipe principal do Corinthians e atuando muito bem. Já era jogador de seleção de base, já vinha tendo destaque nas seleções de base, foi utilizado em 2022 nos profissionais do Corinthians, se destacou e depois de 13 jogos foi negociado com o Zenit da Rússia, numa negociação que envolveu a permanência do Yuri Alberto no Corinthians. Ele estava por empréstimo e a negociação, a ida do Robert Renan para o Zenit fez com que o Yuri Alberto fosse contratado em definitivo pelo Corinthians. Mas lá na Rússia ele acabou não se firmando e em 2024 retornou para jogar pelo Internacional. Ficou até setembro no Internacional, mais ou menos. Teve alguns problemas que a gente vai falar sobre isso aqui e foi emprestado ao Al-Shabaab da Arábia Saudita, onde ele vinha atuando na última temporada, emprestado ainda pelo Zenit. Então o Zenit contratou ele do Corinthians, acabou utilizando muito pouco, emprestou para o Inter, emprestou para o Al-Shabaab e agora o jogador pode chegar em São Januário. Mas quais são as grandes questões sobre o Robert Renan e como joga o Robert Renan? Cara, eu lembro muito de ver o Robert Renan iniciando nos profissionais do Corinthians, surgindo ali como uma joia, realmente. Tinha uma expectativa muito grande no jogador. E as primeiras partidas de Robert Renan chamaram a atenção. Primeiro pela personalidade. Um menino com 18 para 19 anos de idade, zagueiro saindo jogando, se impondo na defesa do Corinthians, enfrentando o Flamengo, fazendo jogos difíceis, de mata-mata, inclusive, de Campeonato Brasileiro, jogando clássico e com uma tranquilidade como se fosse um veterano. Esse era o Robert Renan surgindo no Corinthians. Muita qualidade com a bola nos pés. Essa sempre foi a principal virtude do Robert Renan, um zagueiro que sabe sair jogando, tanto que eu assisti 5 jogos dele pelo Al-Shabaab, os últimos 5 jogos dele pelo Al-Shabaab, e ele, na verdade, estava jogando como lateral esquerdo. Robert Renan é esse jogador, esse zagueiro de construção, com a capacidade de construção, que fez o caminho inverso de muito jogador, né? A gente tem visto no Vasco, inclusive, no último jogo contra o Juventude, o Vitor Luiz, que é lateral esquerdo de origem, fechando o jogo, terminando o jogo como zagueiro. E o Diniz tem essa característica, né, de puxar alguém que joga normalmente um pouquinho mais avançado, pode ser um lateral, um volante, para recuar, para fazer função de zagueiro, para qualificar a saída. O Robert Renan fez o caminho inverso. De tanta qualidade que ele tinha como zagueiro, foi jogar como lateral esquerdo no Al-Shabaab. E não foi só no Al-Shabaab, não. No Inter, inclusive, lá em 2024, né, no ano passado, no próprio jogo contra o Vasco, onde o Vasco vence no Beira-Rio com o erro do Robert Renan, ele entra na vaga do René, que tinha tido um choque de cabeça muito feio com o Rojas, e o Robert Renan entra para fazer a lateral esquerda, mas ele acaba dando um vacilo, um domínio de bola, uma bobeira, não foi nem um lance de erro de marcação, foi um erro técnico. Ele, que é um zagueiro tão técnico, cometeu o erro, bola sobrou para o Adson fez o gol na vitória do Vasco. Então, é um jogador que pode fazer essa lateral esquerda, mas principalmente é um zagueiro
que sabe sair construindo, tem capacidade no drible, tem muita velocidade. Essa é uma das principais características do Robert Renan, por isso, inclusive, essa utilização dele em alguns momentos, tanto no Inter quanto no Al-Shabaab, como lateral esquerdo, que tem essa virtude. Então, é um zagueiro que rompe linha conduzindo bola, que tem facilidade para fazer esse jogo apoiado, como gosta o Diniz, de aproximação, porque tem muita qualidade com a bola nos pés, sabe sair muito bem de pressão. Então, o Robert Renan, inclusive, no momento que surgiu ali no Corinthians, era tido talvez como um dos zagueiros mais promissores, se não mais promissor da sua geração. Mas acabou se queimando nesse meio do caminho. Talvez até pelo excesso de qualidade que ele tem, que junto com isso vem o excesso de confiança. No Inter, primeiro, ele acabou ficando marcado por uma cavadinha que ele deu nas semifinais do Campeonato Gaúcho, numa batida de pênalti contra o Juventude, e acabou eliminando o Internacional, que não foi para a decisão do Gauchão do ano passado, muito por conta dessa cavadinha do Robert Renan, que, como eu disse aqui, um zagueiro que tem qualidade, mas talvez falte ainda, ou faltava pelo menos a ele, tem que ver como é que chegaria nesse momento ao Vasco, maturidade para entender os momentos certos de utilizar isso. No próprio Zenit, o que a gente tem de informação é que ele foi pouco utilizado exatamente por ser um zagueiro que subia muito para ajudar na construção e acabava deixando muito espaço atrás exatamente por conta disso. Então, é um jogador que tem a qualidade, mas talvez falte a maturidade, ou vinha faltando nessas passagens que ele teve pelos outros clubes, para compreender o momento certo de subir ou não. Até por isso, talvez, o Al-Shabaab tenha utilizado ele como lateral esquerdo, porque permitia a ele mais essas subidas pelo lado. Inclusive, deu 4 assistências na última temporada, mesmo não sendo um lateral ofensivo, com tanta virtude assim ofensiva. Uma coisa é você ter qualidade para construir como zagueiro, outra coisa é você ter qualidade como lateral para chegar numa linha de fundo, para pisar dentro da área, como faz o Piton, por exemplo. Então, é diferente. O nível que é cobrado de uma posição é diferente do nível que é cobrado em outra. Então, a principal qualidade e talvez o principal problema do Robert Renan seja a mesma coisa. Essa qualidade com a bola nos pés e esse excesso de confiança que isso traz. Por um lado, olhando pelo que o Diniz gosta de cobrar dos jogadores, é muito bom, porque o Diniz cobra exatamente essa confiança, aquela coragem para jogar, né, que o Diniz tanto fala. Isso passa muito pelo que o Robert Renan tenta fazer, que sempre foi um zagueiro que teve coragem para jogar, de sair driblando de trás, sair conduzindo essa bola, mas isso tem um risco. Isso, quando acaba dando errado, tem um peso e um holofote muito grande, porque ele vira o alvo ali de um erro que acaba muitas vezes resultando em gol. Então, é um zagueiro muito promissor, mas é também muito jovem. Não dá, na minha visão, para você botar uma chancela no Robert Renan como erra muito, falhou ali, aqui, para um garoto de 21 anos. Muitos jogadores, inclusive, de altíssimo nível com essa idade, ainda estavam fazendo a transição profissional. E o Robert Renan está falando de um jogador que já passou pelo Corinthians, pelo Inter, jogou na Rússia e na Arábia Saudita. Ou seja, estaria indo para o 5º clube aos 21 anos de idade. Então, acho que o Robert Renan, o mais difícil ele já tem, que é a qualidade com a bola nos pés. Que é um jogador que sabe sair jogando limpo lá de trás, que tem velocidade para conduzir essa bola, rompelinho, uma bola longa muito boa, tem capacidade no drible até para sair da pressão. Então, o principal ele já tem. Falta ao Robert Renan, ou faltou nessas passagens anteriores por outros clubes, essa maturidade, que vem com o tempo. E aí, repito aqui o que eu disse, é um jogador de apenas 21 anos de idade. Mas e sem a bola, Gaurani, como é que é o Robert Renan zagueirando, por assim dizer? Trouxe alguns números aqui só para a gente ter uma noção. Falei aqui do Robert Renan que ele tem velocidade, né? Que é um jogador que conduz muito bem a bola, pode romper linha, e ele usa muito bem isso para os duelos dele, principalmente no chão. O Robert Renan, já em 2022, foi a primeira temporada dele atuando como profissional no Corinthians, jogou poucos jogos, mas a média dele impressiona. Teve a 4ª maior média de interceptações do Campeonato Brasileiro entre todos os zagueiros da competição que disputaram pelo menos 9 jogos. Ele disputou 10 naquele Brasileirão. E a 7ª maior média de desarmes da competição entre os zagueiros também, ou seja, foi top 5 interceptações, top 10, top 8 em desarmes em 2022. Pode ter sido uma casualidade por poucos jogos? Talvez não, porque em 2024, pelo Inter, ele foi o 3º zagueiro com a melhor média de desarmes do campeonato, saiu antes do fim da competição também, mas disputou um volume maior de jogos do que havia disputado pelo Corinthians.
a quarta maior média entre os zagueiros em interceptações, tinha sido quarto também em 2022, e o terceiro com a maior média de duelos vencidos pelo chão. Muito por conta dessa capacidade do Robert Renan de acelerar essa explosão que ele tem. É um zagueiro leve. Por outro lado, no jogo aéreo não é tão forte assim. Tem 1,85 m, que é uma boa estatura, mas não é necessariamente aquele zagueiro de imposição pelo jogo aéreo, algo que faz muita falta ao Vasco em muitos momentos. Então, o Robert Renan, resumindo, é um zagueiro de muita qualidade com a bola nos pés, muita qualidade, mas que isso muitas vezes traz problemas para ele mesmo, que acaba cometendo alguns erros de saída de bola ou deixando muito espaço na profundidade. Mas isso é algo que se ganha com o tempo, e ele é um menino de 21 anos de idade ainda, que pode ter evoluído, inclusive, no Al-Shabaab em relação a isso, se bem que lá jogou como lateral esquerdo. Mas tem muita qualidade na saída, tem muita velocidade, é bom marcador, duela muito bem, mas não tem como seu ponto forte também o jogo aéreo. Também, se tivesse isso tudo, fosse completinho, estava na seleção brasileira, estava no Real Madrid, estava no Barcelona. Essa é a grande verdade. Então, tem algumas coisas para ajustar no jogo do Robert Renan, mas tem tempo para ajustar isso também. Sinceramente, acho uma boa contratação do Vasco. Não sei valores, não foi divulgado ainda. Inicialmente chegaria por empréstimo, então possivelmente num custo baixo. E chega, na minha visão, para ser titular desse Vasco, que hoje tem o Lucas Freitas jogando pelo lado esquerdo. Vamos ver como é que está a condição física dele, porque está voltando de férias. Né? O Al-Shabaab terminou a temporada no meio da temporada passada, né? Acho que ele não joga desde maio ou junho, então já tem um período parado. Vamos ver qual a condição que ele chega e como ele adapta a esse jogo, esse modelo de jogo do Fernando Diniz. Mas é muito a cara do Diniz, um zagueiro de construção de boa velocidade, que é importante para esses times do Diniz que jogam com as linhas avançadas. Você ter boa velocidade para recuperar quando tiver que correr para trás ou até para frente para interceptar, por exemplo, que é uma das características do Robert Renan. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Deixe o like antes de sair. Deixe um comentário também para dar aquele engajamento maneiro. Se inscreve no canal para não perder os próximos. Saudações e até a próxima.